Olá, vamos mergulhar hoje num assunto que é pura segurança no trabalho: o uso correto do detector multigás. Pode parecer só mais um equipamento, mas saber usar essa ferramenta? Isso faz toda a diferença entre um dia tranquilo e um acidente que a gente nem quer imaginar. Já parou para pensar nisso? Em muitos cenários industriais, os maiores perigos são justamente aqueles que a gente não enxerga. Estamos falando de gases tóxicos ou explosivos que muitas vezes não têm cheiro, não têm cor, são completamente invisíveis. E é exatamente aí que um detector de confiança deixa de ser um acessório e se torna um verdadeiro salva-vidas. Bom, então vamos organizar nosso bate-papo. Primeiro, vamos entender por que esse aparelhinho é um guardião essencial. Depois, a gente vai conhecer as partes dele. Em seguida, vamos falar do passo mais importante do dia, o bump test. Daí, a gente aprende a decifrar os alarmes e, para fechar, algumas dicas de cuidado e manutenção. Vamos lá? Certo. Primeiro de tudo, por que esse dispositivo é tão fundamental? É importante a gente ter essa noção bem clara. Ele não é só mais uma ferramenta pendurada no cinto, de jeito nenhum. A missão dele, no fundo, é bem direta: monitorar o ar o tempo todo. Ele é como se fosse um vigia, sabe? Um sentinela que fica ali, em silêncio, mas pronto para dar o grito de alerta antes que a situação fique realmente perigosa para qualquer pessoa. E olha, não sou só eu que estou dizendo isso. O próprio manual do equipamento deixa bem claro, como a gente pode ver aqui. Isso aqui não é uma ferramenta comum. É um dispositivo de proteção à vida. E a eficácia dele depende 100% de quem o utiliza. Usar e cuidar do jeito certo é o que garante que ele vai funcionar quando mais se precisa. Agora que a gente já entendeu o peso da responsabilidade, vamos dar uma olhada mais de perto no aparelho. Conhecer cada detalhe, cada botão, cada luzinha é o primeiro passo para a gente usar o detector com total confiança. Então, como é que ele conversa com a gente? Bom, ele tem várias formas. Tem o visor digital, que mostra os números, as concentrações dos gases, tem os botões para a gente operar, as entradas por onde o ar entra para o sensor e, claro, os alarmes. E não é um só não. Tem luz, tem som, tem vibração. Tudo para chamar atenção na hora do perigo. E essa ideia de ter 3 tipos de alerta é genial, sabe por quê? Redundância. Imagina um lugar super barulhento onde a sirene mal dá para ouvir. Sem problemas. As luzes piscando forte e o aparelho vibrando no cinto vão garantir que o recado seja dado. É praticamente impossível ignorar um alerta desses. E por falar em ser ouvido, o alarme sonoro dele chega a 95 decibéis. Para ter uma ideia, isso é barulho suficiente para passar por cima do som de muita máquina pesada. A intenção é essa mesma: garantir que o alerta seja ouvido, não importa o ruído ao redor. Ok, agora a gente chegou num ponto que é, sem exagero, o mais importante de todos. É um procedimento que precisa virar um ritual diário, feito antes de cada uso, sem desculpa e sem exceção. Então, o que é esse tal de bump test, ou teste de resposta? É um teste super rápido. E atenção, ele não calibra o sensor. A função dele é outra. É verificar se os sensores estão de fato reagindo ao gás. E tão importante quanto, se todos os alarmes, o sonoro, o visual e o vibratório estão disparando certinho. É uma checagem de vida do aparelho. As normas de segurança podem até variar de um lugar para o outro, mas a recomendação do fabricante e as melhores práticas da indústria são bem claras. Tem que fazer o teste todo santo dia antes de começar a trabalhar. São alguns segundos que garantem a proteção por um turno inteiro. E o processo é moleza. Conecta o cilindro de gás, entra no menu de Bump Test do aparelho, aplica o gás e observa. Se no final aparecer Bump Pass na tela, ótimo, está liberado para uso. Agora, se aparecer erro Bump, aí a história é outra. O aparelho está reprovado. Ele precisa ser enviado para uma calibração antes de poder ser usado de novo. Muito bem, o aparelho foi testado e está funcionando. Mas e quando ele apita no meio do trabalho? O que ele está tentando dizer? Entender essa linguagem é absolutamente crucial, principalmente quando o recado é de perigo. E aqui, pessoal, é um ponto que não pode ter a menor dúvida. Um alarme de nível baixo é um aviso, ok? É para parar o que está fazendo e monitorar. Mas qualquer outro alarme de gás, seja ele alto, LEO, STEL ou TWA, tem uma única e exclusiva resposta: evacuar a área, imediatamente. Sem pensar 2 vezes, sem terminar a tarefa, a única ação é sair dali. Só para a gente entender rapidinho a diferença, o STL é um limite para exposição de curta duração, tipo um pico de 15 minutos. Ele protege contra aqueles efeitos agudos, imediatos. Já o TWA é uma média ponderada no tempo, pensando num turno de 8 horas. Ele protege contra os efeitos crônicos, que vão se acumulando ao longo do tempo.
E sobre o LL, o limite inferior de explosividade, vamos ser diretos. Citando o manual, uma leitura de 100% LL ou acima, como indicado por XXX no visor, significa que a atmosfera está pronta para explodir. O ar pode pegar fogo. Não existe outra opção a não ser abandonar a área na mesma hora. Para fechar, vamos falar de como cuidar bem desse guardião. São passos bem simples, mas que garantem que ele vai estar sempre pronto e afiado para proteger quem o usa. Cuidar bem dele não tem mistério, mas tem detalhes importantes. O principal é, nunca, jamais, use produtos de limpeza que tenham silicone na fórmula. O silicone pode envenenar o sensor de gás combustível, fazendo com que ele pare de funcionar. E aí mora um perigo enorme, o de ter uma falsa sensação de segurança. Outra coisa, quando aparecer o aviso de bate-baixa na tela, isso não é uma sugestão, é uma ordem. Significa que o aparelho tem mais uns 30 minutos de vida e depois disso ele desliga. Então a instrução é clara. Saia da área de risco na hora e coloque o detector para carregar. E com essa pergunta a gente encerra. A relação aqui é de parceria. O detetor foi feito para proteger a vida, mas ele só consegue fazer isso se a gente proteger ele também, com os testes, com a atenção aos alarmes e com o cuidado diário. No fim das contas, proteger o aparelho é proteger a si mesmo. Pense nisso.